presença de Santo Agostinho na codificação espírita pode causar um certo espanto, já que ele foi considerado um dos pais da Igreja. Contudo, o que torna sua presença mais interessante é o fato de que as suas palavras, o seu pensamento, sofreram a evolução dos séculos, prova cabal do progresso desse espírito, que com sua vida, seus exemplos e conduta se aproxima de todos nós. Olá, está começando pela TV Mundo Maior mais um Filosofando, o seu programa de filosofia e de filosofia espírita, que vai ao encontro das grandes ideias pensadas ao longo do tempo numa infinita jornada em busca da verdade e do bem. Com vocês, a professora Sônia Teodoro da Silva, fundadora do CEF, Centro de Estudos Filosóficos Espíritas. Não está com fome? Por que não olha para mim? Não gosta de mim? Não. Venha, deixe! Tire o menino daqui. Por que voltou aqui? Por que está aqui? Porque você está aqui. O que quer de mim? Que você seja feliz. Não sou feliz. Certo? Eu não sou feliz e eu não quero você aqui! Você pode livrar-se de mim, mas não pode livrar-se de você mesmo. Lembre-se de quem você é. Em nossos programas anteriores, dissemos que vamos conhecer exemplos de grandes filósofos que constituíram a filosofia e a filosofia espírita com suas ideias em perfeita consonância com Deus e com Jesus. Um deles, certamente, é Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho. Agostinho nasceu em 354 na cidade de Tagaste, província de Suc-Aras, na época uma província romana no norte da África, na atual Argélia, filho de pai pagão chamado Patrícia e mãe católica, Mônica. Foi educado no norte da África e resistiu aos ensinamentos de sua mãe para se tornar cristão. Em seus primeiros anos, Agostinho foi fortemente influenciado pelo maniqueísmo e pelo neoplatonismo de Plotino. Mas depois de tornar-se cristão em 387, ele desenvolveu a sua própria abordagem sobre filosofia e teologia, e uma variedade de métodos e perspectivas diferentes. Ele aprofundou o conceito do pecado original dos padres anteriores, e quando o Império Romano do Ocidente começou a desintegrar-se, desenvolveu o conceito de igreja como a cidade espiritual de Deus, num livro de mesmo nome, distinta da cidade material dos homens, referindo-se à Roma decadente.
Seu pensamento influenciou profundamente a visão do homem medieval. A Igreja se identificou com o conceito de cidade de Deus de Agostinho e também a comunidade que era devota de Deus. Agostinho sofreu uma profunda crise pessoal. Decidiu se converter ao cristianismo católico, abandonar a sua carreira na retórica, encerrar a sua posição no ensino em Milão e desistiu de qualquer ideia de casamento, a dedicar-se inteiramente a servir a Deus e às práticas do sacerdócio. A chave para essa transformação foi a voz de uma criança invisível que ouviu enquanto estava em seu jardim em Milão e que cantava repetidamente: Tolle lede, toma e lê, toma e lê. Ele tomou o texto da Epístola de Paulo aos Romanos e abriu ao acaso, em seu capítulo 13, versículos 13 a 14, onde se lê: Não caminheis em glutonerias e embriaguez, nem em desonestidade, nem em dissoluções, nem em contendas e rixas, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não procureis a satisfação da carne com os seus apetites. Vamos continuar a conhecer Santo Agostinho logo após o intervalo. Até já! Mas as palavras de Paulo também têm duplo sentido. Pense nos rios das montanhas. Quando eles encontram um obstáculo, eles se tornam mais fortes. Não é nossa culpa sermos feitos da matéria da maldade. Ter a coragem de viver sem a verdade. Você tem essa coragem, né? Mas não pode livrar-se de você mesmo. Nos tornamos cada vez mais influentes. Deixe-nos ouvir sua voz. Barbas! Você não acredita em coisa alguma! Vamos ter um filho. Não quero nunca ser um incômodo. A verdade não é uma ideia, um conceito ou um estado da mente. A coragem de viver sem a verdade. Você tem essa coragem? O homem não encontra a verdade. O homem deve deixar a verdade encontrá-lo. Eu agora o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Palavras não são o bastante para mudar um homem. Isso é um fato, e não apenas palavras. A verdade é uma pessoa, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Agostinho elaborou a mensagem de Plotino de que o mal era tão somente a ausência do bem. Segundo Solomon e Higgins, após um período de sensualidade devassa na juventude, Agostinho começou a buscar uma solução para o problema do mal. A primeira solução que o atraiu foi a do maniqueísmo, que acreditava que o mundo era a manifestação de uma grande batalha entre o bem e o mal. Mas Agostinho logo se desiludiu com essa concepção e se envolveu no neoplatonismo através das obras de Platão e Plotino. Depois que se converteu ao cristianismo aos 33 anos, dedicou-se totalmente à tarefa de promover a integração filosófica da doutrina cristã
com a filosofia platônica e neoplatônica. De Plotino, Agostinho aceitou a ideia de que a verdadeira realidade é espiritual e todo ser provém de Deus. Leu a articulação feita por Plotino dos níveis de emanação em termos da doutrina da Trindade. De Platão, veio a aceitar a ideia de que uma vida feita de contemplação era o único caminho para o conhecimento e a felicidade. Como cristão, abraçou a concepção de que o guia correto para a revelação eram as Escrituras. Ao criar o mundo, Deus havia feito os seres humanos e todas as demais criaturas de maneira perfeita, dando-lhes naturezas projetadas para buscar seus fins naturais, e no caso dos seres humanos, sobrenaturais. Segundo Agostinho, os filósofos gregos que o precederam tinham descrito os propósitos naturais dos seres humanos com muita adequação, mas haviam se enganado ou sido obscuros com relação aos seus destinos sobrenaturais, a união mística com Deus num estado de beatitude. Isso, por sua vez, sugeriu uma série de soluções para o problema do mal. Embora desastres naturais que causavam sofrimento pudessem sugerir outra coisa, Agostinho insistiu que éramos simplesmente incapazes de perceber a sua significação última na totalidade do plano de Deus para a sua criação. Se pudéssemos ter uma ideia do plano de Deus, veríamos que a sua criação era inteiramente boa. Mas parte essencial deste plano divino era permitir aos seres humanos compartilhar intimamente da própria natureza de Deus, assegurando-lhes a grande bênção do livre-arbítrio. Ao contrário dos outros aspectos da criação que decorriam infalivelmente dos planos de Deus, disse Agostinho que a nós era permitido determinar as nossas próprias ações. A perfeição máxima da criação de Deus estava em Deus permitir aos homens escolher livremente acreditar nele e se unir a ele na realização do seu plano. Mas não se pode dizer por que os seres humanos têm livre-arbítrio, que Deus foi a causa de seus pecados. A possibilidade do pecado é uma característica necessária do livre-arbítrio. Longe de levar os homens a pecar, Deus lhes deu a capacidade de superar o pecado e lhes oferece graça, assim como a orientação divina. Vamos ver qual a maior contribuição de Agostinho para a filosofia ocidental logo após o nosso intervalo. Voltamos já. Pegue-o e leia-o. Pegue-o e leia-o. Pegue-o e leia-o.
A Epístola de São Paulo, o Apóstolo. Não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Talvez a maior contribuição de Agostinho para a filosofia ocidental tenha sido a exploração e a valorização da vida pessoal e interior do homem. A célebre afirmação atribuída a René Descartes, penso, logo existo, aparece nos escritos de Agostinho 12 séculos antes. Foi ele, mais do que qualquer outro filósofo, quem introduziu e descreveu em apurados detalhes a experiência interior ou subjetiva. A autobiografia espiritual de Agostinho, As Confissões, é até hoje uma das mais ousadas e francas investigações do eu na literatura ocidental. Agostinho chegou a ver a relação entre Deus e a alma humana como a questão central da religião. Como a alma foi criada à imagem de Deus, segundo as Escrituras, o autoconhecimento tornara-se um meio de conhecer a Deus. É, portanto, com Agostinho, que acompanhamos uma das mais drásticas viradas na filosofia, a virada para o interior. Embora possamos notar que uma virada comparável ocorrera no budismo muitos séculos antes, e Sócrates certamente estivera em sua pista também. Com Agostinho, a vida pessoal interior do espírito começa a ocupar o centro do palco no pensamento ocidental. Em nosso próximo programa, veremos como e por que Agostinho vai integrar a falange do Espírito da Verdade, sem dúvida alguma precedido pelos seus imensos esforços em desenvolver o pensamento ocidental a caminho do pensamento espírita. Até lá!
Sim.